Eu estava fazendo uma reportagem na favela, que era do Canindé, aqui em São Paulo, e dizer que foi para a fila da água, porque tinha uma torneira só na favela e todo mundo ia buscar água lá. Isso seria banal, mas não era do jeito que ela dizia, não. Levantei-me e fui buscar água. Mas, ao mesmo tempo, na volta ela dizia que abluí-me, aleitei-me e aleitei as crianças. Era uma maneira assim meio exibicionista de dizer, a coisa literária e tal. É que ela lia muito, lia o que ela encontrava. Muita gente achou que isso era impossível, essa linguagem impossível de uma mulher semi-analfabeta que tinha só o segundo ano primário na ocasião. Mas era a força de dizer as coisas que ela tinha. Bom, para encurtar a história dele, eu vou dar um jeito, eu vou pegar esse texto e vou preparar para um livro, e foi o que eu fiz. Então, muita gente ainda hoje diz, o seu livro, o Quarto de Espírito, não é o meu livro. Eu preparei esse texto, eu selecionei, eu compilei os cadernos, preservei a linguagem, né? Quer dizer, tudo ali é original dela. A única coisa que alguns críticos, inclusive alguns acadêmicos, que eu acho bobocas, hoje dizem, porque desprezaram as coisas, interferiram na pureza da Carolina de Jesus. Não tem interferência nenhuma, senão os cortes. Não, mas nos cortes deixaram de lado, enfim, esse tipo de besteira. Mas então esse livro, eu costumo dizer que essa reportagem é a mais importante que eu fiz na minha carreira, pela repercussão que teve. O mundo inteiro, o livro correu o mundo inteiro, teve discussão, debate, ainda hoje, das universidades do mundo afora debatem o livro da Carolina de Jesus. Pela importância que ele tem de documentário e de revelação de uma poética popular, de uma linguagem dos marginalizados, mais ou menos. E esses caras querem que isso seja preservado. Isso daria algumas dezenas de volumes as coisas que ela escreveu, como diário, ou porque ela era contos, romances, provérbios, enfim, poesia, tudo que ela quis escrever. Só que, do meu ponto de vista, o importante era aquilo, talvez pela minha identificação daquele trabalho com o jornalismo. Ela era uma repórter. A primeira ligação óbvia do jornalismo com os direitos humanos é que, por definição, o jornalismo tem o dever de informar, né? Isso aí pode ser uma utopia, mas o jornalismo tem o dever de informar. E por consequência, até por definição dos órgãos internacionais, a Organização das Nações Unidas, a Unesco, etc. A informação é um direito público, é um direito da sociedade. Portanto, o jornalismo, essa talvez seja a motivação maior que eu sempre tive pelo jornalismo. Consequentemente, você ser jornalista significa você estar contribuindo para que a sociedade tenha esse direito de ser informado. É um direito frequentemente negado, né? Hoje de maneira escandalosa, né? Mas então é isso, eu achei a sociedade informada sobre o jornalismo
acho o ponto nevrálgico principal dessa questão. E eu acho que isso contribuiu muito para que eu exercesse o jornalismo e em alguns momentos, me dedicasse à defesa desse direito. Partindo do princípio de que uma sociedade informada, ela tem muito mais condição de se defender e de defender a sua liberdade, os seus direitos gerais, etc. Muitas das matérias que eu fiz tinham esse caráter de defesa de direitos humanos. Eu citaria especialmente uma delas, que é sobre o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, não sei se vocês conhecem, que chama Nossos Desamados Irmãos Loucos, que é uma denúncia. É uma denúncia contra o abuso dos direitos humanos daquelas pessoas doentes, o que acontecia ali dentro. A matéria foi uma denúncia. Eu fiz outra matéria, que aliás é título de um livro meu que chama O Circo do Desespero, que é a história de um crime da televisão, né? A televisão Record, nos anos 60, acho que até antes, organizava todos os anos no Carnaval um concurso de resistência carnavalesca, né? Em que as pessoas se inscreviam para quem resistisse mais dançando os 4 dias de Carnaval, desde a sexta-feira até a terça-feira. Era um absurdo, era um massacre. E o foco da matéria era esse. E em nenhum momento, como em geral as minhas matérias, não eram denúncia do tipo, isso é um absurdo, eles estão explorando o povo, porque as pessoas que iam lá eram pessoas necessitadas, porque tinham prêmio em dinheiro, e faziam tudo para resistir. Mas começavam 400 a concorrer num tablado no ginásio do Ibirapuera, com público e tudo. Era um absurdo aquilo lá. Era um circo romano terrível. Mas não precisava dizer que era um absurdo. Bastava expor. É o que eu fiz. No caso Vlado, essa coisa veio no dia a dia, fora da reportagem, pela circunstância de eu ter me tornado presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, e achei que o papel mais importante que eu podia desenvolver era o de denunciar o que estava acontecendo no país, a censura, né? Principalmente a censura, as perseguições políticas, a tortura, os assassinatos. Tanto é que muita gente, porque o caso Vlado teve toda a repercussão que teve, mas antes do caso Vlado, desde o início da minha gestão, eu denunciava prisões, denunciava censura, etc. E tal. E o caso Vlado, as pessoas dizem, é porque o Vlado era um jornalista conhecido, realmente era um jornalista conhecido. Mas antes dele, vários jornalistas conhecidos tinham sido assassinados sem repercussão, porque faltou a denúncia. Bom, então, naquela situação, eu comecei a considerar que era um papel importante. Eu lamentava muito ter deixado a reportagem, porque o dia a dia acabou, né? Era muito importante que a defesa dos direitos humanos fosse. Segundo um autor de um livro aí sobre a época, ele afirma, é um historiador, vou dizer o nome dele daqui a pouco, ele afirma que o conceito de cidadania no Brasil começou a partir do caso Herzog.
quando as pessoas, os jornalistas, as pessoas envolvidas, começaram a descobrir que tinham que exercer esse direito de cidadão, de protestar, etc. Bom, foi isso em síntese que me levou a me voltar com mais ênfase para a questão dos direitos humanos.